Glória a Deus. A paz do Senhor, mais uma vez, aqui estamos para dar uma sequência àquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E eu vou ler uma palavra primeiro, vou fazer uma oração depois, porque Deus tem grandes coisas a fazer e Ele já começou a fazer. Nós temos que darmos sequência àquilo que Deus quer fazer em nosso meio. No livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 12, diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, por-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Josué fez uma oração, e o sol se deteve por quase um dia inteiro, e a lua não se mostrou a sua face. A oração de Josué. Josué tinha destruído, tinha passado o Jordão, tinha destruído a Jericó, estava no vale de Ajalon, quando ali soube que Gilgal estava tendo, os reis, os 5 reis estavam se ajuntando para destruir. Então, esses reis de Gilgal pediu uma ajuda a Josué. Então, Josué já tinha se certificado de que Deus era com ele. Então, Josué orou a Deus. A oração, ela não é só eficaz, como a oração é poderosa, e como Deus responde tudo aquilo que nós pedimos. Fazemos uma oração, como nós costumamos fazer, depois vamos dar uma sequência nessa palavra um pouquinho. Quero orar em especial pela minha mãe. Minha mãe vai completar esse ano, o novembro, 85 anos, e aos 70 anos ela se converteu ao cristianismo e passou pelas águas, e hoje está passando pelo momento, uma fase da vida em que nós sabemos que é normal, porque todo ser humano na terra, ninguém veio para virar nem árvore nem poste. Nós viemos para um propósito de Deus e darmos sequência àquilo que Ele nos deu, e o tempo vai passando. E assim como o tempo está passando para ela, está passando para muitas pessoas, que graças a Deus ela está convertida e se uma hora para outra, Deus quiser levar, nós sabemos que ela tem um paraíso esperando ela. Então, diferente de muitos que hoje nós estamos vendo, que levaram toda uma vida juntando ouros, joias e riquezas, estão indo embora sem salvação. Eu tenho certeza que estão morrendo sem salvação e estão indo direto para o inferno. Porque uma vez que nós temos uma oportunidade de entrar nesse mundo e sairmos desse mundo sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer Jesus, nós perdemos tempo. Eu queria fazer essa oração um descontentamento que tem nos assolado a alma e o coração, de que nós estamos vendo nas redes sociais, não sei se é uma afronta. Eu sei que Deus está insatisfeito com o que está acontecendo. E na última semana nós vimos umas atrocidades que estão cometendo lá na Arábia Saudita, pior do que na Síria. E os irmãos e as irmãs que estão louvando e buscando a Deus estão sendo mutilados de uma maneira sortil, de uma maneira muito cruel. E então eu tenho me perguntado por que essas coisas estão acontecendo no dia de hoje em nosso meio e ninguém está fazendo nada. E isso causa um certo espanto, causa uma certa aflição na nossa alma, porque a palavra de Deus, ela não traz o mal. A palavra de Deus, ela traz um bem, um refrigério para a alma, e ela prepara nossas vidas para uma vida vindoura depois dessa. Porque todos nós nascemos, chegamos a uma juventude, uma idade de crescimento e maturidade, e o tempo passa esperando a velhice e ir embora para o céu. Porque ninguém nessa terra, de maneira nenhuma, vai virar poste nem árvore. Todos vão morrer um dia. Então, se você morre com Jesus, você tem vida eterna. Se você morre sem Jesus, você tem um problema muito sério.
Então eu queria agradecer a Deus pela vida da minha mãe, pelo tudo que ela tem passado hoje e que está passando, porque tudo é um processo de Deus na vida de todo ser humano na Terra, e agradecer a Deus pela vida dela, porque a saúde e o momento que está vivendo, que para nós é de grande alegria saber que Deus tem cumprido na vida dela as promessas, e nós estamos fazendo o possível para exercer, fazer com que o sonho dela se realize. E essas pessoas que estão morrendo estupidamente, nós deixamos aqui o nosso apelo para que todas as nações do mundo, todos os líderes evangélicos se unam em oração. Se ninguém pode ir lá fazer nada, se une em oração, porque esses irmãos e irmãs que estão morrendo, estão sendo estupidamente assassinados e sacrificados, porque eles adoram ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ele não tem culpa, mas a vida que os espera depois dessa é uma vida bem melhor. E todos esses que estão fazendo essas atrocidades vão pagar um preço muito caro. E se Deus levantar homens e mulheres para um propósito dentro da terra, eu me proponho a encabeçar a lista para poder irmos atrás deles também. Porque o mal não pode prevalecer quando vem. Nós temos certeza de que quando Deus começa a fazer algo, alguma coisa, nós temos que unirmos as nossas forças. Porque através da oração, nós alcancemos as graças e as bênçãos do Deus de Israel e muitas coisas irão acontecer. Me faz lembrar, na minha juventude, tive um acidente de carro, vi meu corpo indo para o hospital e eu indo embora para o céu. Então, fui embora para o céu, depois de alguns dias voltei e eu entrei no meu corpo e vi todo o processo que estava acontecendo. Fui para o quartel, servi o quartel e tive um momento de experiência onde um sargento, né, quando nós chegamos ali no quartel, o sargento disse: bem-vindos ao inferno. E eu fiquei assim um tanto assustado, porque o exército é para poder preparar homens para defender a nação, o país. Então o sargento falou: bem-vindos ao inferno. Então esse sargento, Rubens, ele tinha um costume de pegar o soldado e hostilizá-lo. E um mês e meio depois, um capitão Rebelo, ele foi transladado para o nosso agrupamento. Então esse capitão Rebelo teve a felicidade de ver uma das vezes esse sargento Rubens hostilizando um soldado. E quando ele parou o carro dele no estacionamento, o sargento estava hostilizando um soldado. Então ele pegou, na mesma hora, chamou a guarda, que estava de plantão, e mandou prender o sargento. E esse capitão, ele tinha começado de soldado, de conscrito, soldado, foi chegando até capitão. Então ele passou num processo. Então ele queria respeito com os soldados. Então isso ficou gravado no meu coração. E as primeiras vezes, 2 vezes que eu fui na igreja evangélica, e Deus já tinha falado comigo nesse início, nesse tempo, e eu não dava muita importância, porque eu tinha a mesma religião da minha mãe. Então o costume que nós tínhamos era seguir a religião falsa e mentirosa. Então, por seguirmos essa religião, nós perdemos muito tempo, até no momento em que houve esse problema dessa invasão no nosso bairro, onde muitas pessoas perderam a vida, e eu estava dormindo na casa de uma das mulheres que tinha, na época tinha muitas mulheres. Então, dormindo ali, a Maria, junto com os filhos dela, me acordou e falou do problema que estava acontecendo ali na comunidade, na Kels. E quando eu saí da casa dela, que eu fui para o meu trabalho, que eu era comerciante, tinha um hortifruti grangeiro na época, e quando eu subi dentro de casa com 2 pessoas, eu e Pinduca ali, e ali, daquele dia em diante, a minha vida começou a mudar. Porque nós vimos as atrocidades que o ser humano pode fazer e cometer. Então, dali em diante, minha mãe já buscava em oração por nós, colocava nossos nomes de orações, nas preces, nas rezas que fazia. Então, a gente seguimos o caminho da fé. Esse caminho da fé, nós só encontramos quando nós precisamos. Quando nós estamos cercados de algo que é inatural, nós temos que agarrar com algo natural, algo de Deus. Quando as nossas forças são limitadas, nós temos que agarrar com uma realidade para que Deus nos mostre o plano dele em nossas vidas. Então, minha vida começou a mudar, eu comecei a enxergar com outros olhos a fé, a religião e a oração. Aceitei a Jesus, tive um caminho árduo para chegar até aqui. E para chegar até aqui foi através de jejuns e orações e leituras bíblicas. Tive algumas adversidades para chegar até aqui. Mas Deus
tem mostrado que Ele é Deus. E nós temos que termos essa convicção de que Deus tem o começo, o meio e o fim da vida de todos os seres humanos inscritos em todos os cartórios do mundo. Porque cada um tem um nome e Deus sabe quem são. Então, se nós fomos reservados e preservados para esse momento, para essa geração, e se Deus está levantando essa geração, Deus quer fazer algo. E para Deus poder fazer algo, nós temos que mostrar que nós estamos capacitados. Nós não estamos presos a nada. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, os meus olhos cresceram com a facilidade financeira. Eu vou ficar rico. Já falei algumas vezes. Então eu gosto de estar repetindo essas palavras para poder ficar gravado em nós mesmos que eu não estou preso na terra a nada. Eu estou preso naquilo que Deus colocou no meu coração. E aonde houver essas injustiças por causa da palavra de Deus, eu vou lutar e vou batalhar. Porque se nós lutarmos pelo melhor de Deus, só vai acontecer se nós unirmos as nossas forças. Porque, como diz os ditados antigos, uma andorinha só não faz verão, mas para ela não fazer verão, nós temos que unirmos as nossas forças, porque Jesus é nossa andorinha solitária. E o mundo hoje caminha em volta do nome de Jesus, mas muitos professam, mas não levam a sério aquilo que Jesus está fazendo. E o que Jesus quer fazer. Agora, o morrer, o deixar Deus trabalhar, requer um sacrifício. E esse sacrifício só é adquirido com jejuns, com orações, com sacrifício e rejeições. Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós passamos por adversidades. Adversidades, nos encontramos em situações, e essas situações, elas normalmente, quando vêm de encontro o nosso caráter, a nossa personalidade, nós temos que olhar para o céu, porque o mal insiste em caminhar para a destruição do bem na face da terra. Agora nós temos que fazermos a nossa parte e sabemos que o que Deus começou a fazer, Ele vai levar a efeito até que nós colocamos o verdadeiro valor no sentido de nossas vidas, porque adorar a Deus em espírito e verdade é um preço muito alto que poucos querem fazer e pagar. Nós estamos vendo as atrocidades com os nossos irmãos lá na Arábia Saudita, que aqueles infelizes são das gerações passadas do filho bastardo de Abraão, dos filhos de Esaú também. Então foram umas pessoas que foram rejeitadas, de uma maneira que as gerações deles trafegam em cima da terra fazendo o mal. Então eles aderem ao sentido do comunismo de tirar o direito de quem prega a palavra de Deus. E nesses quase 6.000 anos que a Bíblia percorre a terra, nós temos visto essas atrocidades acontecerem e ninguém tem feito praticamente nada. Então nesse momento aqui do Antigo Testamento, em que Deus nos mostra que a trajetória de vida de Josué, Deus mostra que Deus era com o homem, porque a oração desse homem moveu o coração de Deus, e Deus fez com que o sol parasse um dia inteiro. E segundo os estudos antigos do passado, nas teorias da evolução do passado, a Terra foi constituída em explosões, mas na realidade tudo foi desfeito quando a Bíblia veio à luz de que a Terra, ela gira em torno do ar, no sentido de ela não é preso a nada. Então, para a Terra parar um dia inteiro, tem que ser um processo milagroso de Deus segurando a Terra, para ouvir a oração de um homem, para que estava em guerra, e ali houve aquela batalha entre Josué, destruiu, e Deus mandava as pedras saraiva do céu, naquela quantidade de inimigos que eram atordoados pelas pedradas, e os soldados de Josué vinham e feriam e matavam a todos. Então Deus se prontifica quando tem o coração voltado para fazer a vontade dele. Tudo que Deus começa a fazer, ele vai levar efeito, vai levar até o final. Agora, o sacrifício que nós temos que fazer é pessoal. É algo que vem de nós, é entre nós e Deus. É entre nós e a nossa responsabilidade, porque Deus quer fazer, e Ele vai fazer. Agora, irmãos, nós temos que levar efeito, porque Josué teve êxito nessa batalha, mas por isso ele perseverou na oração e perseverou na obediência a Deus. Então, se nós queremos vitória hoje,
assim como a doutora Janaína e o excelentíssimo juiz Sérgio Moro, são essas duas árvores que estão buscando ajuda. E nós estamos vendo no nosso país, hoje, passar um processo. E nós não podemos nos acovardarmos e nem afrouxarmos os nossos direitos constitucionais de uma nação livre. E nós podemos fazermos algo a mais por nós e pelo nosso país. Entre as nossas forças, ela vai se tornar mais forte quando todos nos unimos num só propósito objetivo. Então, como Josué orou e o sol se deteve, como Deus operou esses grandes milagres no passado, Ele vai continuar operando amanhã. Mas basta nós usarmos as nossas forças para sabermos que a vontade progressiva do Deus de Israel, no valor de Jesus Cristo, no sangue sacrificial que Ele fez por nós, o nosso valor vai transcender, o nosso valor, os nossos sonhos, as nossas realizações vão se tornar efeito, porque Deus é fiel e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta nós entendermos e colocarmos em prática a vontade dEle. Eu não estou aqui em nome de uma denominação, eu não estou aqui em nome de um político, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, e aquilo que Ele colocou no meu coração vai ser efeito, vai se tornar efeito, vai ser real, porque Deus não retarda as promessas dEle. E que Deus possa nos ajudarmos a entender que como Ele tem sido com Moisés, como Ele foi com Josué, com todos os homens e as mulheres do passado, nós vamos recebermos a nossa vitória no momento em que nós unimos as nossas forças como cidadãos, como homens do bem, que queremos ver dias melhores, porque Deus, quando começa a fazer uma obra, Ele leva a efeito. Eu quero deixar essa palavra para que nós possamos nos encorajarmos de que um amanhã só vai ser melhor do que hoje se nós unirmos forças, porque o mal não pode prevalecer por muito tempo. E nós temos que fazer com que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. E a vontade de Deus para prevalecer tem que levar a efeito um sacrifício. E essa oração que Josué fez, que o sol se deteve e que a lua parou, nós temos que fazer nos dias presentes, porque o Deus de Israel é o mesmo, Ele não mudou e não revoga as suas leis. E nós vamos deixar esta palavra, porque na próxima semana nós vamos vir com outro encorajamento e pedirmos a Deus que até lá nós possamos unirmos as nossas forças com total prioridade de que o amanhã vai ser melhor do que hoje. E eu estou pronto e preparado para tudo e qualquer coisa. Daqui para frente eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, então nós temos que nos prepararmos, porque o melhor de Deus vai acontecer. Eu gostaria de fazer um apelo àqueles aonde essa palavra foi tocada. Se você quiser aceitar a Jesus, é uma oportunidade, porque não espere a morte chegar, porque não vai ter mais tempo para aceitar a Jesus. E conhecer a palavra de Deus é saber que nós temos um futuro vindouro de vida eterna. Nós temos um tempo na terra, e esse tempo na terra, ele é gradativamente no começo de vida, no meio de vida e no fim de vida. Então você tem você pode produzir até um certo tempo, depois você tem que comer o que você produziu. Então nós temos que produzirmos depois que nós morremos, porque a vida eterna, esse físico nosso vai se desfazer, mas o eterno é depois do que nós deixarmos para continuarmos construindo o melhor de Deus. E o melhor de Deus não traz confusão, não traz aborrecimento, traz prosperidade. E que nós possamos unirmos as nossas forças e saber que o que Deus começou a fazer, Ele vai levar a efeito. Basta nós entendermos que o nosso valor e a vontade de Deus vai prevalecer. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que estás no céu, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, te glorificamos, te rendemos graças. Obrigado pela Life Church, pastor Steve, esse ministério, o Lucio, o Luiz, e a oportunidade que Deus nos tem confiado e concedido no nosso trabalho, no tempo que eu vou permanecer no país. Não sei quanto mais, mas o Senhor sabe. Oro pela minha mãe, pela Ásia, pela África, pelo Ocidente, pelo Oriente, por todos, pelo aquele missionário que andou ali naquele presídio, ali na Coreia do Norte, e aquele missionário viu que a oração tem poder. Como os próprios falaram para ele, que a oração tem poder, que a oração do homem tem poder, e que nós possamos fazer da nossa oração um caminho, onde o Senhor possa nos conduzir à vida eterna. Levanta homens e mulheres capacitados, com os nomes escritos no livro da vida, para fazer algo a mais
em benefício do seu próximo. Nós somos gratos pela vida da minha mãe, pelo ministério que o Senhor nos tem concedido, pelo Brasil, que o Senhor continue levantando mais Janaínas e mais Sérgio Mouros, para poder unirmos os 200 milhões, e os 200 milhões é maioria, e o Senhor por cima está com suas mãos estendidas, que nós possamos sermos os melhores de ontem, hoje e amanhã, para todos sempre. Te agradecemos, Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.